Genética tem a ver com características e hereditariedade. Quando alguém diz que você parece com seu pai ou sua mãe, isso tem a ver com genética. Através do seu estudo, é possível obter organismos geneticamente modificados, usados para alcançar a cura de algumas doenças, para melhoramentos em raças de animais, plantas e alimentos. O que é genética? Quais são as suas aplicações e implicações em nossa vida? Para conversar sobre esse tema, nós convidamos o professor e pesquisador Marcos Moraes. O professor Marcos Moraes é biólogo, doutor em bioquímica e biologia molecular e professor do Departamento de Genética da Universidade Federal de Pernambuco. Professor Marcos Moraes, obrigado por ter atendido o nosso convite. Prazer é meu estar aqui com vocês. A nossa conversa é muito interessante, está na mídia. Exatamente. As pessoas vão ter muito interesse em ouvir o que a gente vai discutir aqui, inclusive de participar. A nossa primeira pergunta é esclarecedora. O que é genética? O que é que significa genética? Genética é a área da biologia que trata da questão da hereditariedade, da herança, ou seja, na genética nós estudamos quais são como nós somos formados, como os seres vivos são formados, né? Quais são vamos dizer assim, um conjunto de instruções que são necessárias para a formação de um ser vivo. Então, nós estamos aqui porque um conjunto de células de nossos pais, né, nosso pai e nossa mãe, cada uma delas trazendo um conjunto de informações, elas se unem e esse conjunto de informações unidas geram um ser vivo. Então, esse conjunto de informações é o que nós chamamos de genes. Então, são as instruções, vamos dizer assim, para a geração de um ser vivo. Todo ser vivo tem o seu conjunto de instruções, tem o seu conjunto, portanto, de genes. Quer dizer que um organismo pode ser geneticamente modificado? Exatamente. É o que nós chamamos de organismos geneticamente modificados, são aqueles organismos nos quais nós entendemos a sua composição genética, ou seja, o seu conjunto de genes, e podemos modificar esse conjunto de genes, ou esse conjunto de instruções. Né? Professor, está muito na moda, então valeria a pena a pergunta. O que significa transgênico? O que é um alimento transgênico, uma planta transgênica, um grão transgênico? O que é transgênico? Isso, então, modificar geneticamente significa dizer que nós podemos alterar esse conjunto de instruções e portanto, gerar um organismo que é ligeiramente diferente daquele organismo original. E, portanto, todo organismo que tem modificações no seu conjunto genético, no seu conjunto de genes, nós chamamos de organismos geneticamente modificados. Se essas modificações implicam em retirar de um organismo uma informação e transferi-la a um outro organismo, a um segundo organismo, né? Este segundo organismo ele é geneticamente modificado e, além disso, ele é um transgênico, ou seja, ele tem genes de um outro. Né? Então, a gente pode trocar essas informações genéticas, pode modificar, tirar um gene, tirar uma informação de um organismo e passar para outro organismo. E como é que se pode realizar esse processo? Modificar geneticamente um organismo? Ou se obter um organismo geneticamente modificado? Geneticamente modificado. Então, existe uma série de procedimentos. Classicamente, nós podemos primeiro identificar o gene alvo, o gene de interesse. Né? Então, para a gente exemplificar aqui, nós temos, por exemplo, atualmente vários produtos, ou alguns produtos no mercado que são feitos de organismos geneticamente modificados ou transgênicos. Por exemplo, a insulina humana. Ela pode ser feita a partir do momento em que a gente identifica no genoma humano, né, aquela informação genética, o gene, isola isso aqui, ou seja, retira do nosso conjunto genético, nosso conjunto de DNA, né, nossa molécula de DNA, retira aquela informação e transfere isso para
o organismo hospedeiro, né? É aquele organismo que vai receber o gene, no nosso caso, o gene da insulina, né? Então, atualmente a gente tem, por exemplo, bactérias ou fungos que podem produzir a proteína insulina humana, ou seja, são bactérias ou fungos que receberam um gene que veio de uma célula humana. Tá? Então, essa bactéria, esse fungo é um transgênico, né, porque ele recebeu um gene humano, e este gene, essa instrução, essa informação é capaz de gerar naquele organismo hospedeiro a proteína, no caso, a insulina, né, humana. Por que modificar geneticamente? Nós já estamos nos alimentando de organismos geneticamente modificados já há muitos anos, há décadas. Não é assim uma grande novidade isso. Não é tão novo não, assim. não é tão novo. O que é novo atualmente são os transgênicos, não exatamente os organismos geneticamente modificados. Quando a gente modifica as instruções de um determinado organismo sem transferência de genes, ele não é um transgênico, é um organismo apenas geneticamente modificado. Então nós temos vários vegetais, né, de interesse agrícola, agronômico, que são geneticamente modificados, e atualmente temos alguns animais, já temos vários micro-organismos, fungos, bactérias. Quais são as vantagens desses organismos? Nós podemos modificá-los e fazê-los produzir mais. Então, o interesse é sempre o interesse do ponto de vista de produção, seja uma produção agrícola, seja uma produção industrial, né? Então, nós podemos melhorar uma planta comercial para que ela produza mais grãos, por exemplo, né? Ter a produtividade aumentada, do ponto de vista de toneladas de grão por hectare, por exemplo. Essa planta pode ser mais resistente a condições ambientais e, portanto, a gente pode ter aí uma economia em relação a possíveis perdas por variações ambientais, climáticas, etc. Por que é que as pessoas têm tanto medo de consumir alimentos geneticamente modificados? Eu acho que o primeiro problema é a falta de informação, é desinformação em relação ao tema. Não é um tema simples, do ponto de vista do grande público, e além disso se gerou uma série de contra-informações muito baseada em dois aspectos. O medo de que esses organismos venham a causar doenças, né, para nós, e o medo que esses organismos venham a causar um desequilíbrio ambiental. Então são essas duas vertentes que causam maior medo, né, na população em geral. Então, a falta de um esclarecimento sobre isso, eu acho que é o maior problema. É verdade que os transgênicos são resistentes aos herbicidas? Isso é verdade? Nesse aspecto, são transgênicos vegetais, né, claramente, que possuem um gene, essa informação genética vinda de uma bactéria, por exemplo, uma bactéria que é naturalmente resistente a um composto, um herbicida, um composto tóxico desse tipo, ou mesmo de outra planta, mas é mais comum de bactéria, e esse gene é, portanto, inserido no conjunto genético daquela planta. Então, aquela planta se torna resistente àquele herbicida. Então, claramente, a vantagem, em tese, a vantagem para isso é o fato de que a gente pode ter uma plantação que é mais resistente àquele herbicida e, portanto, isso elevaria a produtividade daquela área, né, na medida em que aquela plantação não seria atacada por ervas daninhas, você teria a maior possibilidade de controlar essas ervas. O que é que se poderia dizer a favor dos transgênicos e desses organismos geneticamente modificados?
o que eu diria em relação aos transgênicos é que se deve ter todos os cuidados, da mesma forma que se tem, por exemplo, em relação a medicamentos. Então, todos nós sabemos que os medicamentos fazem bem. Entretanto, a partir de uma certa dosagem, vamos dizer assim, eles passam a fazer mal. O que a gente tem que ter é avaliar corretamente os riscos. Isso não está sendo feito adequadamente, né? Então, existe uma série de informações contra, exatamente, primeiro, por desinformação geral, e depois, as pessoas que poderiam atestar a favor, talvez não estejam fazendo isso de uma forma adequada. Então, acho que esse é o maior problema. É um problema de informação, basicamente. Quais os riscos que os organismos modificados geneticamente podem oferecer à saúde humana e ao meio ambiente? Os organismos geneticamente modificados, ou transgênicos, como a gente chama, eles podem trazer riscos, sim, à saúde e ao meio ambiente, mas é importante que a gente distingua diferenças em relação aos transgênicos que são alimento e aos transgênicos que são usados para a produção de medicamentos, por exemplo. O melhor exemplo que a gente tem são as bactérias transgênicas que produzem insulina, né? Isso já é usado há bastante tempo na indústria farmacêutica e não gera polêmica. Por quê? Porque o produto disso está melhorando a vida de muitos diabéticos. Aí. O preço da insulina caiu bastante com isso. Agora, na questão de alimentos, é importante a gente lembrar que a polêmica é um pouco maior. Por quê? Se a gente pegar o exemplo da soja transgênica, que já está aí há bastante tempo no mercado, o risco é se ela causa ou não problema à saúde humana. O Japão consome essa soja há mais de uma década e até hoje não tem registro de problema à saúde causado pelo consumo da soja. Já uma outra linha de produção de plantas transgênicas e alimentos transgênicos, com a tecnologia da toxina Bt, ela tem já dado exemplos de que pode causar problema ao meio ambiente. Essa toxina às vezes acaba causando problema para outros insetos que estão na lavoura e que não são praga. Mas enfim, a gente tem que lembrar que as empresas que desenvolvem esses produtos e as instituições de pesquisa que trabalham e produzem plantas transgênicas sempre estão também preocupadas em garantir que o risco ou o dano eventual causado ao ambiente vai ser muito menor, não vai ser significativo em relação ao benefício que aquela tecnologia está trazendo. Podem trazer riscos, mas os riscos são analisados exaustivamente antes de o alimento transgênico poder ser liberado para cultivo, para produção e principalmente para consumo humano. E aí, professor, a pergunta que eu acho que mais uma vez interessa muito a população. Há algum perigo dos alimentos geneticamente modificados se tornarem tóxicos ou venenosos? Nenhum produto geneticamente modificado ele é feito para se tornar tóxico ou para gerar algum problema. Entretanto, pode gerar algum problema. Da mesma forma que um medicamento, por exemplo, né? Então, esses produtos geneticamente modificados, o que deve acontecer é que eles devem passar por uma bateria de testes antes de serem liberados para produção e para comercialização e para o consumo. Então, essa bateria de testes envolve uma série de ensaios toxicológicos, ensaios alergênicos, né? Portanto, todos aqueles testes que podem indicar um potencial de causar algum problema daquele alimento. Então, o que deve acontecer com os organismos geneticamente modificados após passarem por toda essa bateria de testes, após serem aprovados em todos esses ensaios, mostrando que o potencial, o risco é baixo, né, é muito baixo, mas ele não é zero, como qualquer outra, como medicamento, como outros alimentos, o risco não é zero, né? Então, existe um risco aceitável, né, para o consumo. Então, o que se deve fazer após isso é uma rotulagem daquele produto. Dizendo, este produto é um produto transgênico que contém tal composto, tal proteína. Então, deve haver uma rotulagem como ocorre em relação ao glúten, por exemplo, como ocorre em relação a alguns alimentos que têm lactose. Uma vez que, no caso do organismo de um transgênico, né, uma vez detectado algum problema, né, detectado
que algumas pessoas desenvolveram algum problema pelo consumo daquele alimento, se reavaliar aquele alimento e se aumentar esse controle e realmente o controle sobre a comercialização, o controle sobre a rotulagem, né, e distribuição daqueles alimentos. Mas nunca proibir a priori. Os alimentos transgênicos não foram feitos para fazer mal. Eles foram feitos porque eles têm um propósito. Eles aumentam a produtividade, eles melhoram a composição de uma planta, por exemplo. Mas, eventualmente, algumas pessoas poderão desenvolver algum problema ao ingerirem aquele alimento geneticamente modificado, como desenvolvem problemas ao ingerirem glúten, se eles forem alérgicos a glúten. Existe algum órgão especializado, um órgão de governo, que fiscalize a produção, distribuição, consumo desses alimentos transgênicos, dessa produção e desse trabalho na área de organismos geneticamente modificados? Existe? Sim, sim. Todo esse trabalho começa numa comissão chamada Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, a CTN-Bio. É uma comissão que é uma comissão multiministerial, né, envolve o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério da Saúde, o Ministério da Agricultura, né, vários órgãos de fiscalização. Então, essa é uma comissão plural e que visa avaliar a priori, né, qualquer organismo geneticamente modificado antes de se até especular a sua utilização. Vai-se avaliar, fazer uma avaliação a priori das possibilidades desse organismo gerar algum problema, um problema de saúde, um problema ao ambiente, né? E uma vez feita essa análise, aquele organismo é liberado para uma segunda etapa. E aí nós vamos ter os ensaios, esses testes, né, do qual eu falei. São testes que visam avaliar seu potencial toxicológico, alergênico e até uma possibilidade deste organismo geneticamente modificado causar algum dano ao ambiente. Então, tudo isso é bem avaliado. Nós temos outros órgãos fiscalizadores, por exemplo, a Vigilância Sanitária, né, o Ministério da Agricultura, IBAMA. Então, todos esses órgãos fiscalizadores, eles atuam, né, nessa análise. Então, nós estamos imaginando que existe uma lei de biossegurança. Existe uma lei de biossegurança. De que ela trata? Ela trata exatamente da produção e comercialização, produção desde o seu início, desde o laboratório, né, até chegar na comercialização desses organismos. Veja, o Brasil tem hoje, podemos considerar que o Brasil tem, se não melhor, mas das melhores leis de biossegurança do mundo. Então, realmente, a nossa legislação é muito boa. Agora, se ela é cumprida, se ela não é cumprida, isso é um outro aspecto. Mas a nossa lei, ela existe e ela é muito boa. Ela é reconhecida internacionalmente como uma das melhores leis de biossegurança. E o que viria a ser biotecnologia? Então, a biotecnologia é a utilização dos seres vivos ou de partes dos seres vivos a nosso favor, né? E, na verdade, biotecnologia é um termo novo para coisas muito antigas. Então, toda vez que a gente usa um ser vivo do ponto de vista comercial, de produção, de consumo, de certa forma a gente está fazendo biotecnologia. Então, veja, exemplos clássicos da biotecnologia: vinho, cerveja, cachaça, pão, etanol, combustível. Isso são processos biotecnológicos, né? Quando a gente abastece o carro com álcool, combustível, este álcool foi produzido a partir de um processo biotecnológico. E esse processo envolve a transformação do açúcar, da sacarose, da cana-de-açúcar, né, do caldo de cana, por um fungo. Esse fungo consome o açúcar e transforma esse açúcar em etanol. Então, há aí um processo biológico na produção de etanol. O vinho é um produto biotecnológico. O fungo, que inclusive é o mesmo que produz etanol, que produz cerveja, etc., transforma os componentes do suco de uva em álcool, em etanol, e mais todos os compostos
que compõem os aromas, os sabores daquela bebida. Professor Marcos, fala-se muito em vantagens e desvantagens dos transgênicos. Quais seriam as vantagens e quais as desvantagens? Desvantagens. Pegando o exemplo da soja transgênica ou do milho transgênico mesmo, né? Então, temos ali um organismo que é mais resistente a um herbicida. O que significa isso? Significa dizer que a gente pode usar naquela plantação, naquele cultivo, uma dosagem maior do herbicida, que não seria possível numa plantação de um organismo natural, então do milho natural ou da soja natural. Então a gente pode usar ali uma dosagem maior daquele herbicida para efetivamente se livrar das ervas daninhas e de todos os competidores que poderiam atrapalhar na produtividade. Isso implica, então, que nós estamos usando mais herbicida no ambiente. Entende? Então, é possível se debater nesse aspecto. A vantagem, claramente, está na questão comercial. É claro, é basicamente isso. Questão comercial, de duas formas. Do ponto de vista do campo, se pode ter maior produtividade. E maior produtividade significa menor custo. E menor custo de produção deve se refletir no menor custo de comercialização e, portanto, preços baixos ao consumidor. Esse é um ponto. O segundo é a possibilidade de você melhorar a qualidade de um produto que já existe. Então a gente pode ter aí uma hortaliça com maior conteúdo de vitaminas, uma batata com maior conteúdo de proteína, talvez, entende? Então são essas duas as principais vantagens. Veja, eu queria ir direto para a sua pesquisa. Na pesquisa que o senhor está desenvolvendo, quais são os organismos geneticamente modificados com os quais o senhor está trabalhando? O nosso laboratório é um laboratório voltado principalmente para o tema de biocombustíveis e bioetanol, mais especificamente. O que nós trabalhamos no laboratório é analisar essas informações genéticas desse fungo e tentar melhorar este fungo no sentido de que ele possa produzir mais etanol a partir deste açúcar, que pode vir da cana-de-açúcar, que pode vir do milho, que pode vir da mandioca, que pode vir de qualquer outra biomassa vegetal, de qualquer outro vegetal que tenha açúcar que possa ser transformado em etanol. Depois dessa pesquisa, qual é a utilização prática que o senhor espera desse trabalho? A gente trabalha, por exemplo, no sentido, em algumas frentes aí. Uma delas é a modificação genética daquele fungo, daquela levedura, para aumentar o que nós chamamos de potencial fermentativo. A partir da mesma quantidade de açúcar, a gente produzir mais etanol, ou seja, conseguir extrair mais daquele processo biológico. A gente pode modificar aquele fungo para que ele faça isso. Ele produza mais do que ele produz atualmente. Então, quais são as vantagens? Claramente, a gente pode aumentar a produção de etanol sem necessariamente aumentar a área cultivada de cana-de-açúcar. Isso tem implicação ecológica, né, e ambiental considerável. Uma segunda temática nesse trabalho é a gente conseguir produzir etanol de outras fontes, que não seja apenas a cana-de-açúcar. Mas nós podemos estender isso, por exemplo, para a produção de etanol a partir de amido de batata, amido de mandioca. Podemos produzir etanol a partir do açúcar que existe no inhame. Então a gente pode modificar geneticamente aquele fungo para utilizar este açúcar do inhame e transformá-lo em etanol, por exemplo, né? Existem outras plantas que têm outros açúcares que não são normalmente convertidos a etanol, não são transformados naturalmente. Então a gente pode modificar essa levedura e já temos no laboratório alguns fungos geneticamente modificados para isso e que possibilitam o uso de outras fontes alternativas à cana-de-açúcar. Mas não é para substituir a cana-de-açúcar, jamais, né? É apenas agregar uma outra fonte potencial de etanol ao processo já existente, né? Então, outros cultivares, outros vegetais podem ser utilizados. Professor Marcos Moraes, muito obrigado pela sua presença em nosso programa
falando em ciência e tecnologia. Eu agradeço a oportunidade de tentar esclarecer um pouco sobre esse tema. E obrigado.